E nós vamos tratar um pouquinho sobre o jantar de ontem, feito para o ex-presidente Lula, na casa do ex-senador Eunício Oliveira, com líderes do partido. O ex-senador, aliás, que afirmou que diretórios do MDB simpatizam com o nome de Lula nas eleições presidenciais agora de outubro, mas ao mesmo tempo nega que o encontro de ontem à noite tenha sido alguma espécie de traição à pré-candidata do MDB. O MDB tem uma pré-candidata à presidência da República, também senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. A gente vai conversar agora com o senador veneziano Vital do Rego sobre o encontro de ontem. O senhor estava lá, né, senador? Bom dia. Um grande abraço a todos vocês, a todos os telespectadores, grato pelo convite. E estivemos, tanto eu quanto outros 16 senhores senadores, a convite do ex-presidente do Senado Federal, para que pudéssemos, ao nos encontrar com o presidente Lula, como assim de fato ocorreu, falássemos sobre os cenários nacionais, tratássemos sobre algumas estratégias, expuséssemos algumas situações locais, regionais, enfim, foram momentos que nos permitiram, pelo tempo, abordagens mais amplas. Qual deve ser o caminho trilhado agora pelo partido do senhor? Apostar na pré-candidatura da senadora Simone Tebet, que ainda não decolou, como nenhuma outra candidatura de terceira via, o que não quer dizer que não possa acontecer, ou a partir de já encampar um nome dentre os dois melhores colocados, no caso, a partir da reunião de ontem do ex-presidente Lula. Qual é o caminho, senador? É importante que nós historiemos desde o momento no qual ficou evidenciada a postura e o reconhecimento, sensível reconhecimento a realidades que são próprias de algumas unidades da nossa federação no tocante a situações com as quais o MDB convive não de hoje. São relações históricas com o próprio PT, afinal, recordemos-nos que houve presenças do MDB nas formações de chapas, inclusive com participação direta nos governos que foram conduzidos pelo PT. O presidente Baleia Rossi, publicamente e de uma maneira muito autêntica, externou e reconheceu que as autonomias, de acordo e dado a realidade local, regional, como é a nossa no Nordeste, são indissociáveis as relações de quem constituiu parcerias em outros momentos e parcerias essas que redundaram em efeitos, resultados que trouxeram consequências para a população nordestina, consequências benfazejas, melhorando as condições de vida dessa população à passagem do presidente Lula. E o presidente Baleia Rossi disse: essa autonomia, essa decisão de cada um dos diretórios MDBistas será dada de conformidade com as estratégias locais. Foi assim que nós, na Paraíba, eu estou falando um caso específico, e não estou desconhecendo em nenhum momento o fiz, como em nenhum momento qualquer um outro integrante do MDB deixou de fazê-lo, ao valor, à qualidade, a tudo aquilo que encerra a pessoa da nossa companheira senadora Simone Tebet, quando apresentada no final do mês de novembro, próximo ao início de dezembro. O cenário nacional foi posto para que nós observássemos, e todos os senhores, todas as senhoras, todas as análises, todas as abordagens e todas as identificações científicas têm mostrado o quão difícil estabelecer nesses campos que se cristalizaram entre a candidatura do atual presidente e a candidatura do ex-presidente, a que foi batizada terceira via. Então, diante daquilo que foi dado, diante daquilo que foi confirmado pela própria presidência nacional do PT, alguns dos seus diretórios têm posicionamentos tomados que são posicionamentos de compartilharem parcerias estaduais com o PT, como é o caso do MDB da Paraíba, como é o caso de outros exemplos do MDB, principalmente na região Nordeste.
O MDB da Paraíba vai de Lula, pelo que o senhor está dizendo, apesar Sim. de eventualmente a Simone Tebet conseguir se viabilizar como a candidata do centro. E vai de Lula em quais condições, senador? O que é que vocês pediram ou disseram ao ex-presidente Lula ontem para viabilizar uma campanha competitiva a ponto de evitar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Pauta de costumes, economia, como é que o senhor avalia a aproximação do ex-presidente Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin? Olha, essa Constituição, essa construção não se deu de hoje, não foi em face à reunião, mais uma que houve, como anfitrião o senador Eunício. Nós, MDBistas paraibanos, já temos tido, nesses últimos 4, 5 meses, até que formatássemos, né, essa parceria com a candidatura do MDB ao governo, com a candidatura de um companheiro petista, no caso, o nosso nome ao governo e do ex-governador Ricardo Coutinho ao Senado da República, vem sendo costurada, vem sendo alinhavada nesses últimos meses. E nós temos essa compreensão. Eu ouvia, observava os comentários feitos por Molica, os comentários feitos pelo nosso querido Boris Casoy, em face a essa situação que foi sendo gerada, deliberadamente gerada, nesses últimos 3 anos, sob a condução do presidente Jair Bolsonaro. Seja nos aspectos ao desmantelamento das estruturas institucionais no tocante a políticas de meio ambiente, seja nos aspectos econômicos, que foram, há 3 anos, propostos numa expectativa de melhorar, e mesmo diante da atipia que foi o período pandêmico, nós não melhoramos, fossem nas questões relativas às minorias, as políticas adotadas, as práticas, desde a fala do próprio presidente Jair Bolsonaro, que incita, que estimula a divisão em torno de vários Brasis. Hoje o Brasil, como nação, não se vê em torno de um país da tolerância. Hoje nós estamos vivendo, muitas vezes, a intolerância de gestos, a intolerância de falas, a intolerância de atos. Nós precisamos e temos construído essa pauta. E ontem foi mais uma vez uma oportunidade em que falávamos sobre discutir a economia, sobre reinserir ao mercado de trabalho tantos e tantos milhões de brasileiros que passaram a estar fora dele. Foi mencionar algo que é o mais grave, os milhões de brasileiros que hoje não têm mais a oportunidade de um prato de alimentação em cada turno do dia. Isso é um flagelo que até outrora nós não assistíamos. Então, essa pauta da macroeconomia, essa pauta maior, ela atrai-nos a esse debate, mas questões outras que fazem de um processo de discussão, como em todos os ambientes de disputas eleitorais, apropriados e oportunos ao seu tempo. Senador, o nosso analista, Gustavo Uribe, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Uribe. Senador, bom dia. Agradeço a participação do senhor aqui no Novo Dia. Senador, ontem o senhor esteve presente no jantar com o ex-presidente Lula. Que recados e que recomendações foram dadas ao ex-presidente? Nós apuramos aqui na CNN Brasil, por exemplo, que foi falado a ele sobre a pauta de costumes, para ele tomar um pouco de cuidado em relação a isso e também que ele saia um pouco do ar-condicionado e suje os sapatos no país, ou seja, faça viagens. Essas recomendações chegaram a ser feitas? Uribe, meus cumprimentos. Bom dia. Difícil você sugerir a uma pessoa que tão bem conhece, entre todos nós brasileiros, entre os agentes políticos, é difícil identificar uma pessoa que tenha tanta identificação, que tenha tanto envolvimento, que conheça com tamanha profundidade as realidades nacionais, desde as mais difíceis, as maiores, e que são contempladas em particular pelas regiões Norte e Nordeste, do nosso Nordeste, que melhorou substancialmente a passagem do presidente Lula à frente do Palácio do Planalto. O presidente está fazendo uma agenda, há de se conceber que esses últimos meses foram meses exigidos a ele e à sua equipe, que tem conduzido esse processo para a formatação, discussões em torno de uma federação que muito provavelmente será homologada entre o PT, o PCdoB, PV
alianças regionais, mesmo que para o primeiro turno você não as tenha formalmente, mas sob a perspectiva de coligações, como é o caso da entrada do ex-governador Geraldo Alckmin, que fortalece, não há como discutir. Evidentemente, foram dias, foram momentos utilizados para essa discussão, porque mais do que uma candidatura do PT, mais do que uma candidatura de legendas, existe uma candidatura de sentimentos, de propósitos e de lutas para que nós reconstituamos um único Brasil, reconstituamos de uma forma desejável, aonde todos nós nos respeitemos, aonde todos nós busquemos oportunidades, aonde todos nós nos vejamos presentes numa política nacional em todas as suas esferas. O presidente Lula haverá de cumprir essa agenda. Hoje mesmo nós estaremos, daqui a poucos instantes, visitando o grande acampamento das comunidades indígenas instalado aqui na capital federal. Então ele vai fazer essas agendas estaduais. No dia 7 de maio ficou definida a data de apresentação oficial à sua candidatura. A princípio seria dia 30, mas houve um entrechocado de agendas com o partido PSOL. E nós vamos fazer isso, ou seja, a presença do presidente Lula, que essencialmente é das ruas, que essencialmente é do sentimento popular. Ele se alimenta e se nutre, como ontem ele fazia questão de enfatizar, sem necessário fosse essa ênfase, ele gosta de ouvir, Sim. Ele se alimenta desse processo. Então vai ser natural o retorno dele ao contato com as ruas, com as cidades, nos nossos estados. Senadora Basília Rodrigues está chegando aqui para fazer uma pergunta ao senhor também. Basília. Oi, senador, tudo bem? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. Gostaria que o senhor falasse aí do peso desse grupo que apoia Lula em detrimento da pré-candidata MDBista Simone Tebet. Dá para falar no racha no MDB e se tratando aí do diretório da Paraíba, pelo que eu ouço falar no MDB, até a própria legenda explica que nem todos os diretórios têm peso de voto, porque ainda são comissões temporárias, não estão definitivas, consolidadas. Então, o próprio diretório da Paraíba não teria voto na hora de decidir se Tebet será candidata do MDB ou não. Qual o peso, então, desse grupo que está com Lula? É mais simbólico ou matematicamente tem votos para tirar mesmo o sonho da candidatura de Tebet? Não, o propósito nunca foi, Basília, o meu carinho ao revê-la, o propósito não foi desconhecer a legitimidade da candidatura da senadora Simone Tebet. Eu, na participação inicial que fazia, eu fiz questão de aqui registrar o presidente Baleia Rossi, que tem uma visão plena das realidades estaduais, as realidades regionais, sabe muito bem como elas são expostas e apresentadas. O presidente Baleia Rossi, conhecedor da sua própria responsabilidade dividida com demais outros, que é a de formar as nossas composições ao Senado Federal e uma presença maior, projetando inclusive poder chegar ao número de 50 integrantes à Câmara Federal, há de estrategicamente estabelecer nos limites que nos são dadas essas condições. Aqui não podemos falar sobre traição, até em razão do próprio presidente ter conferido autonomia de acordo com essas estratégias locais e com vistas ao próprio fortalecimento do MDB nas casas parlamentares, Senado da República e Câmara dos Deputados. Naqueles casos que você citou, houve uma mudança nos últimos meses, há menos de 8 meses, 10 meses, em relação ao diretório estadual da Paraíba. Nós estamos, muito provavelmente, nesses próximos dias, marcando essa eleição. É nosso propósito fazê-lo. Primeiro, nós tínhamos que fazer um rearranjo, arrumar burocrática, administrativa. Depois, um passo adiante, que foi trabalhar a constituição das chapas proporcionais à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Então, eu me permito dizer, não são rachas, não são gestos de desconhecimento à legitimidade da candidatura da senadora Simone. O que existe desde o início foi posto, são posições que couberam aos diretórios com base em uma autonomia exposta, expendida e reconhecida pela própria Executiva Nacional. E aí nós poderíamos citar casos. Eu fico em relação à Paraíba, mas os senhores e as senhoras bem o sabem que autorizados estão
os dirigentes locais para que assim se expressem. Senador, rapidamente, porque o nosso tempo está terminando aqui, eu quero saber se a conclusão que eu faço aqui da entrevista do senhor está certa ou errada. O senhor entende, admite, respeita a candidatura ou a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, mas não acredita na viabilidade eleitoral da candidatura dela e, para o bem do MDB, do ponto de vista de preenchimento de casa legislativa, o melhor é caminhar, no entendimento da Paraíba, junto do ex-presidente Lula. O senhor não acredita na viabilidade eleitoral da senadora Simone Tebet? Não, eu creio que é possível. Eu não descreio na viabilidade de uma outra candidatura. Eu só não posso me enganar e penso que nenhum de nós poderia se dar a desconhecer realidades que estão muito cristalizadas. Nós não somos e nunca nos apresentamos como senhores da razão, mas também não nos podemos apresentar como ingênuos ou como não tenhamos vivido numa experiência própria sobre esses fatos. A senadora Simone tem legitimidade, competência, qualidade. Agora, se deparou até pelo curto período que dispôs a fazer essa pré-campanha, ou o curto período que ainda resta aos demais outros companheiros que não os dois que mais fortemente estão apresentados, o presidente Lula a liderar e o atual presidente Jair Bolsonaro. São as mesmas dificuldades que o ex-governador João Dória, que o próprio ex-candidato à presidência por 2 vezes, ministro Ciro Gomes, tem, que o jovem ex-governador Eduardo Leite tem. Então não são responsabilidades, não é a ausência objetiva de valores ou de condições de fazer um amplo debate. Não, não é isso. É o fato que se cristalizou ao longo desses últimos meses. O MDB, repito, desde o primeiro momento, na sua completude, tinha essa identificação e sabe muito bem do que nós estamos a ponderar. Nós estamos apenas aqui a fazer as ponderações, respeitando todas as regras que foram estabelecidas e que são, portanto, do conhecimento, estabelecidas pela Executiva Nacional e de conhecimento de todas as unidades que integram o MDB no nosso país. Nós conversamos com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Senador, muito obrigado pela conversa aqui com a CNN. Um bom dia para o senhor, até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom a todos. Muito obrigado.